Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e estamos aqui para mais um vídeo de Sakamoto Days. E hoje vamos falar sobre o episódio 6. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começamos o episódio com um passarinho vigiando a região, e vemos que ele é parceiro desse mano aí, que me lembrou um pouco o Gon. No caso, o Gon mais velho. É aquele caso, o ator cresceu e foi fazer um papel em outra obra, porque tinha que pôr comida na mesa. Killua fez a mesma coisa, tá lá em Jujutsu Kaisen atuando como Satoru Gojo. Brinks? Esse, na verdade, é que ele é pobre e ferrado mesmo na vida. Mal tem dinheiro pra comer e pro seu passarinho Pisuki. Então, ele tava atrás da cabeça do Taro Sakamoto pra conseguir a recompensa. E depois da opening, vemos o Shin limpando uns cacos de vidro do chão e comentando que, por ultimamente está vindo vários assassinos atrás da recompensa, o mercadinho tá ficando meio destruído. Então, eles precisavam conseguir dinheiro para fazer umas reformas. O Shin propõe a eles participarem de um torneio de paintball, lá do bairro, com um prêmio de 1 milhão de ienes, que, com base em minhas pesquisas rápidas, dão mais ou menos 38 mil. Então, é dinheiro. Logo em seguida chega um mano do passarinho que se apresenta como Reisuke Mashimo. Então, o Reisuke pergunta se esse não era o Mercadinho Sakamoto. E o Gold apenas responde que existem muitos com esse nome, e isso acaba com o cara. Shin percebe que esse cara é muito burro, a mente dele até é representada por desenhos de criança. Pro Shin, a mente dele nem valia a pena ser lida. Ele então diz que Sakamoto é um nome muito comum, e que pode haver até 200 milhões de pessoas com esse nome. E isso deixa o coitado ainda mais lascado, com ele contando quantas passagens de trem isso vai custar. Ele então faz cara de cachorro pidão. Não uma, mas duas vezes, e consegue descolar uns Nikumans, e vai embora. Então, quando chega a noite, ele tá lá arrumando a sua barraca, e vem um vento forte e derruba as coisas dele. Mas ele vê um folheto sobre o campeonato de paintball, e vendo o valor do prêmio, ele com certeza vai participar. No dia seguinte, vemos o Shin e o Sakamoto já se equipando para participar do torneio, enquanto a Lu dessa vez vai ficar de fora apenas torcendo. Mas eles também encontram o Reisuke chorando para participar, mas ele tinha que estar num grupo pelo menos de mais uma pessoa, pois o torneio era em equipes. Ele então vê o Shin e implora para participar da equipe deles, e acaba dando certo, apesar deles ficarem um pouco irritados. Todo mundo então se divide pro torneio começar, e o Shin diz apenas pro Reisuke atirar nos inimigos. Então mal começa o evento e o mano já faz um quadra kill. O Shin cuida das costas e já derruba 2, e o Sakamoto já tá estralando também com as pistolas. Olha a malemolência desse homem. Ele já tava pensando nas reformas do mercadinho e em colocar uma gama maior de miojos, porque sempre que der aquela fominha é só mandar pra dentro. O Reisuke então acha eles muito bons pra serem apenas amadores, e ele assume que eles são nerds de paintball. Ele então vai pra linha de frente e pede cobertura. Eles então até começam a achar o cara bem gente boa, mas a Lu tava torcendo virada na cachaça e chama o Sakamoto pelo nome completo, e isso gera uma desconfiança no Reisuke. Mas ele olha pra foto e depois olha pro Sakamoto. Ele então olha pra foto e olha pro Sakamoto. Então olha pra foto e olha pro Sakamoto. E vê que não tem nada a ver um com o outro. Mas a Lu conta toda a lore que aquele é o mesmo Sakamoto, e o Shin tira ela de cena e tenta brincar com a situação. E o Reisuke realmente não acha nada parecido e começa a rir. Mas a desconfiança já estava instaurada. Eles então iam começar a lutar, mas aparecem outras equipes que tentam atacar eles. E como ninguém queria perder o prêmio do evento, eles se escondem. Reisuke então chama o Pisuki, que joga só sua mala e monta sua sniper. Ele dá só um tirão e o Sakamoto desvia a bala que pega na sua mão. Mano, a mão do Sakamoto fica toda ferrada, coitado. Até agora esse foi o ferimento mais feio que ele já tomou. O Reisuke então decide pegar a distância enquanto os dois ficam ocupados. Mas Reisuke era um menino muito bom, e o Pisuki sabia que no fundo ele não estava nem um pouco feliz de descobrir que seus amigos eram seu alvo. Mas de qualquer forma, ele precisava do dinheiro. Os dois então estavam escondidos e o Shin decide sair para procurar por ele. Mas Sakamoto informa para ele ter cuidado numa luta contra um sniper. Eles têm que localizá-lo sem que ele descubra sua posição. E mesmo assim, o Sakamoto quase toma de graça com o ricochete da bala. Reisuke fica impressionado que ele conseguiu desviar, mas o Shin fala que foi só um tiro de sorte. Mas Sakamoto acha que não foi, e talvez as balas sejam projetadas especificadamente para ricochetear, o que o Reisuke confirma seria um modelo criado para ricochetear até 3 vezes. Ele então dá mais 3 tiros e quase pega no queixo, e eles ficam correndo o bairro todo enquanto desviam das balas. O Reisuke então começa a lembrar do seu passado, e descobrimos que ele nunca foi muito bom na maioria das coisas, mas quando se tratava de atirar, ele tinha uma habilidade acima do normal, e foca seus esforços em se aprimorar nessa área. Um tempo depois, ele entra para uma empresa de assassinos com sua especialidade focada em apenas ser um atirador, mas o pessoal de lá diz que seria inútil uma
uma pessoa que só sabe fazer uma coisa. E por não ter a capacidade de se adaptar, ele acabou sendo demitido da empresa. E no mesmo tempo que isso aconteceu, havia saído a recompensa pela cabeça do Sakamoto. E assim, chegamos no dia atual. Ele então continua a contar sua história para si mesmo em voz alta e eles acabam escutando tudo pelos comunicadores. O Shin então manda o papo dizendo que não importa o que os outros pensem e que ele só precisava provar o seu valor para si mesmo. E ao mesmo tempo, isso mexe com Reisuke. E o Shin grita para abalar os seus sentidos. E assim, ele conseguia ler a mente dele de longe. E com o alvo localizado, o Sakamoto pega uma pedra e joga com uma força que entra pelo cano da arma e explode ela. Assim, ele percebe o monstro que o Sakamoto é e desiste de pegar a recompensa. Mais tarde, o evento chega ao fim e os vencedores são a equipe do Sakamoto. E depois da premiação, eles conversam. E Reisuke estava muito frustrado por se sentir fraco, tendo até suas habilidades de atirador superadas. Mas o Sakamoto reconhece que até hoje nunca havia lutado com um atirador tão habilidoso. E isso deixa ele ainda mais vermelho. E antes deles irem embora, o Shin então dá a parte do Reisuke do prêmio, que são 50 ienes. E isso era porque eles tiveram que pagar o conserto dos ricochetes dele, que acabaram destruindo parte do bairro. E depois da End, temos um extra, onde o Shin pergunta para a Aoi como ela e o Sakamoto se conheceram. Então voltamos uns anos no tempo, naquele mesmo momento quando o Sakamoto a viu pela primeira vez. Ele estava todo perdido procurando a carteira, quando a Aoi percebe uma mancha de sangue na sua roupa. Ele tenta esconder e ela acaba saindo dali com ele achando que havia assustado ela. E quando o Sakamoto estava indo embora, todo triste, ela chama ele e oferece um band-aid e mais algumas coisas pros machucados. E depois disso, o soldado foi abatido. Mas enfim, esse foi mais um vídeo sobre Sakamoto Days. Então, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Carlos e falou!